Pessoal, Gabriel Miranda aqui, sejam bem-vindos ao Fisioterapia dos Animes, um quadro super nerd aqui do meu canal, onde eu falo pra vocês sobre lesões que aconteceram dentro do mundo dos animes, só que com a perspectiva de um fisioterapeuta. Afinal de contas, grande parte dessas lesões são inspiradas em lesões que podem acontecer no mundo real. Caso vocês não tenham visto o primeiro episódio dessa série, eu falei sobre as fraturas cominutivas do Might Guy de Naruto. Eu vou deixar o card passando para que vocês possam assistir esses vídeos aqui em sequência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre outro tipo de fratura, a gente vai falar sobre as fraturas por estresse, dessa vez sofridas por Izuku Midoriya, o protagonista do anime My Hero Academia, ou My Hero Academia, eu não sei exatamente como é que se fala, agradeço caso vocês deixem aqui nos comentários a pronúncia certa desse anime. Caso essa seja a primeira vez que você está assistindo um vídeo desses, eu vou falar para vocês como ele funciona. Ele é dividido em três partes. Na primeira parte, eu contextualizo a história do anime para que você não fique perdido ou perdida. Na segunda parte, eu falo do quadro clínico, né, do tipo de lesão que esse personagem está sofrendo dentro do anime. E por fim, eu falo como nós, fisioterapeutas, aqui no mundo real, podemos atuar para facilitar e para agilizar a reabilitação desse tipo de lesão, desse tipo de disfunção. Bom, My Hero Academia acontece em um universo um pouco no futuro, no qual 80% da população mundial nasce com algum tipo de superpoder. E esse superpoder é chamado de individualidade. E por tanta gente ter superpoder, acaba que os super-heróis se tornam uma profissão. O protagonista dessa história é o Izuku Midoriya, um garoto adolescente que tem o sonho de se tornar o maior herói de todos. Só que tem um problema. O Midoriya, ele faz parte dos 20% que nasceram sem nenhum tipo de poder. Isso é um grande problema, né? Ele quer se tornar um grande herói, mas não tem nenhum tipo de superpoder. Mas ele é um personagem muito fácil da gente se identificar, da gente gostar dele, porque ele é um personagem que tem muitas das fraquezas que nós temos e muitos dos desejos que nós temos em alcançar os nossos objetivos. É muito legal esse personagem que é o Izuku Midoriya. E aí ele cresce mesmo sem nenhum tipo de individualidade, adorando muito os super-heróis e fazendo resumos. Ele tem vários cadernos onde ele faz anotações dos superpoderes. Enfim, ele é um cara que se interessa muito pelos super-heróis e tem como maior ídolo o All Might, que é um herói número 1, é o herói mais poderoso de todos, que sempre salva as pessoas com um sorriso estampado no rosto. Um belo dia, o Midoriya ele tá andando na rua e acaba sendo atacado por um monstro. E ele é salvo por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio All Might, o maior ídolo dele. Quando esse evento acontece, o Midoriya ele se vê na oportunidade de conversar com o All Might e perguntar se mesmo sem nenhum tipo de individualidade ele poderia se tornar um herói que salva as pessoas também com um sorriso no rosto. E aí o All Might ele dá real pro Midoriya, ele fala que infelizmente sem nenhum tipo de individualidade é muito difícil que ele consiga se tornar um super-herói. Ele fala até pro Midoriya escolher alguma carreira na qual ele pudesse ajudar as pessoas, como policial, enfim, mas que super-herói seria muito difícil de ele se tornar. No meio desse discurso, acaba que o All Might ele se transforma do nada em um cara extremamente magricelo, todo fracote, super estranho, e o Midoriya toma um baita de um susto e pergunta cadê o All Might, quem era aquele cara ali na frente dele. E aí aquele cara magrelo, ele se diz ser o All Might. Ele fala que ele, há alguns anos atrás, havia lutado com um super vilão que machucou ele muito gravemente e que hoje, por conta desse machucado, ele só conseguia manter aquela forma bombadona, super forte, por mais ou menos 3 horas por dia. Mas mesmo assim, ele não estimulou o Midoriya e falou para ele que seria realmente muito difícil que ele se tornasse um herói caso ele não tivesse nenhum tipo de individualidade. E nisso o Midoriya ele vai embora, eles estavam conversando em cima do topo de um prédio e o Midoriya vai embora e super frustrado. Só que no meio da conversa dos dois, o All Might acabou não reparando de que o vilão havia escapado, o vilão que ele havia derrotado, e salvo o Midoriya, né, dele, ele acabou escapando. Andando pela cidade, o Midoriya acaba se deparando com uma cena então terrível. O monstro que havia escapado acabou fazendo um garoto de refém. E esse garoto é ninguém mais, ninguém menos do que o Bakugo, um amigo de classe do Midoriya. E aí tava todo mundo reunido lá, olhando para aquela cena com um monstro lá fazendo o Bakugo, né, o amigo do Midoriya lá de refém, e o Midoriya sem saber o que fazer, porque afinal de contas ele não tinha nenhum tipo de individualidade, mas ele acaba seguindo o ímpeto de querer salvar o amigo dele, joga a mochila no monstro, tenta salvar o próprio amigo lá, e quem passa na hora? Justamente o All Might, e vê aquele garoto sem nenhum tipo de individualidade, tentando salvar o amigo dele. E aí o All Might ele se transforma na versão super
super-herói, né, aquela versão bombadona, e com um soco só acaba derrotando aquele vilão. Quando você pensa então que o Midoriya vai receber os parabéns ali por ter tentado salvar o amigo, negativo. Ele na verdade recebe uma grande bronca de todos os super-heróis que estavam ali por ele ter sido inconsequente e que ele poderia também ter morrido naquela situação. E aí ele volta para casa super cabisbaixo, enfim, super frustrado pela conversa que ele havia tido com o All Might, e do nada o próprio All Might aparece na frente dele. E aí, naquela versão toda magrela, e fala pro Midoriya de que na verdade ele poderia sim se tornar um super-herói, de que ele podia sim ter poder suficiente para salvar as pessoas. Isso aconteceria única e exclusivamente se o Midoriya aceitasse herdar o poder do All Might. E aí ele revela que o superpoder dele, na verdade, não é a força somente. O superpoder dele é o poder de passar o próprio poder adiante. Um poder que se chama One for All. E aí ele estava ali naquela cidade justamente buscando alguém que pudesse ser o sucessor dele. Então o Midoriya, ele aos prantos aceita essa oferta do All Might e aceita ser o herdeiro do One for All. Mas aí o All Might fala pro Midoriya de que não é tão simples quanto parece. O Midoriya não poderia herdar o One for All assim de uma hora para outra, porque o próprio corpo dele não aguentaria tanto poder e explodiria. Então, o Midoriya ele entra num treinamento rigoroso durante 10 meses para que preparasse o corpo dele para receber a individualidade do All Might, o One for All. No final desses 10 meses de treinamento rigoroso, o Midoriya iria ingressar na UA, que é a escola mais conceituada de super-heróis que tem ali no Japão. Eu acho que é no Japão que acontece o anime. E na manhã do processo seletivo, né, da prova para entrar para o UA, o Midoriya ele herda o One for All. O All Might ele dá para o Midoriya um fio de cabelo para que o Midoriya comesse e dessa forma ingerisse o DNA do All Might e dessa forma pudesse herdar os superpoderes dele. Acontece que o superpoder ele não se manifestaria de forma instantânea, ele ia aos poucos florescendo no Midoriya. E o Midoriya vai para a prova da UA sem nenhum tipo ainda de poder tendo sido manifestado e muito menos tendo tido tempo para praticar com o superpoder que ele herdaria do All Might. E para piorar a situação, o processo seletivo era super rígido. Para que eles passassem, para que todos os candidatos passassem, eles precisavam derrotar vários robôs numa prova lá, num teste, onde cada robô tinha uma pontuação. Quem somasse mais pontuação ia passar no teste, obviamente. E o Midoriya, por ainda não ter conseguido manifestar poder algum do One for All, ele acaba ficando para trás e não consegue derrotar nenhum lá dos robôs lá do teste. Só que, no final, faltando apenas, sei lá, 1 minuto para acabar o teste, ele vê uma das meninas que tinha sido super legal com ele mais cedo, quase sendo esmagada por um robô gigantesco, que no final das contas não valia ponto nenhum, mas que estava ali só para atrapalhar o teste. E aí, vendo aquela situação, mais uma vez o ímpeto de salvar uma pessoa bate no Midoriya e aí ele ativa o One for All pela primeira vez. Ele acaba saltando muito alto, vai lá pro céu voando e acerta um soco que destrói o robô inteirinho de uma vez. Só que tem um porém. Depois desse soco, o Midoriya repara que o braço dele tá todo quebrado e quando ele olha para as pernas também quebraram no salto e o corpo dele basicamente não aguentou a força que ele fez para saltar e nem para socar o robô. E ele acaba caindo lá de cima todo quebrado e ele é salvo pela menina que faz ele flutuar quando ele tá quase chegando ali no chão. A individualidade dela era fazer com que as coisas flutuassem. Bom, no final das contas o Midoriya ele é aprovado no processo seletivo, ele entra para o UA por ter salvo a menina e ganhou muitos pontos por ter salvado ela, só que o que é relevante aqui para nossa história é de que ele tem uma individualidade que é forte demais para o próprio corpo dele e de que toda vez que ele tenta usar essa individualidade, ele se quebra todo. Toda vez que ele tenta usar a individualidade, seja lá qual for o objetivo, ele fratura um dedo, ele fratura o braço, ele fratura a perna. Então ele não consegue controlar a saída desse poder que tem dentro dele. Por exemplo, ele vai fazer um teste de arremesso de bola e no que ele arremessa a bola, ele consegue concentrar única e exclusivamente a força do One for All na ponta do dedo para arremessar a bola, o mais longe que ele poderia, mas só de fazer isso, o dedo dele já quebra. E aí começa a história de Izuku Midoriya tentando se tornar um grande herói, com o poder herdado do All Might, só que tendo todo esse desafio de não conseguir controlar todo esse poder, toda essa força, e aí, enfim, o resto é história. Mas o que agora serve pra gente? Essas lesões que o Midoriya sofre no anime, elas são inspiradas nas fraturas por estresse, que é um evento que acontece no mundo real. É claro que não com toda essa proporção do anime. Ninguém vai
tentar dar um soco e quebrar o braço todo. Isso não vai acontecer. Contudo, as fraturas por estresse são lesões que acontecem quando a pessoa ela tenta impor uma demanda muito maior do que o corpo dela está preparado para receber, principalmente quando se diz respeito à prática de alguma atividade física. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. É muito comum que a gente observe pessoas que gostam de começar a correr na rua. E aí elas se empolgam querem correr, sabe, muitos quilômetros de uma vez só, todos os dias, cada vez mais aumentando a distância que correm, e isso é um problema. Isso é um problema porque na maior parte das vezes, as pessoas quando elas começam a praticar esse tipo de atividade física, elas não têm o corpo preparado para tal. E quando elas começam a aumentar o volume de treino, o corpo dela vai compensando, vai gerando estratégias para que ela não sinta nada. Só que como o corpo dela, a parte muscular, não está preparada para uma demanda tão grande de impacto, de sobrecarga todos os dias, com esses treinamentos, sabe, muito intensos, aos poucos o corpo dela não consegue gerar ajustes biomecânicos que vão poupar estruturas que não foram feitas para absorver cargas mecânicas, como o impacto, ou seja, os ossos. E aí, com o passar do tempo, conforme essa pessoa ela vai se exercitando, vai aumentando o volume de treinamento, ela vai lesionando estruturas ósseas. Uma estrutura que é muito comum de ser lesionada através da fratura por estresse, nesse exemplo que eu estou dando dos corredores de rua, é a tíbia, né? Esse osso aqui da nossa canela. A pessoa ela vai correndo, vai aumentando o volume de treino de maneira demasiada, sem preparação adequada, vai lá e acaba tendo uma fratura, né, por estresse ali na tíbia. E essas fraturas por estresse, elas podem ter vários níveis de gravidade. Pode ser uma pequena fratura por estresse, uma fase inicial apenas, mas elas podem se tornar muito maiores conforme a pessoa ela não respeita o tempo de recuperação do seu corpo e nem prepara o próprio corpo para receber esse tipo de sobrecarga, esse tipo de demanda de atividade física. E aí é que a gente chega na terceira parte desse vídeo. Quando a pessoa ela já sofreu algum tipo de fratura por estresse, como nós fisioterapeutas podemos fazer então para garantir que essa pessoa ela vai se recuperar? Bom, a primeira coisa a se fazer é diminuir a sobrecarga que está sendo imposta a essa pessoa, né? Se ela está, por exemplo, correndo e gerou uma fratura por estresse, vamos diminuir essa corrida, quiçá até mesmo parar a corrida durante um tempo, para dar tempo dessa estrutura ir se recuperando. E nós podemos utilizar alguns recursos que nos ajudam a fazer com que essa estrutura óssea se recupere um pouco mais rápido, mas o repouso ele vai ser super importante durante um período ali de tempo. Mas o nosso programa de reabilitação ele tem como principal objetivo outra coisa, que é a preparação do corpo para receber essa sobrecarga depois. E o que eu quero dizer com preparar o corpo? Basicamente, preparar os músculos adequados para que a pessoa ela se mantenha estável durante a prática de atividades físicas. Eu estou dando um exemplo aqui da corrida, então a pessoa quando ela se propõe a fazer uma atividade como essa, ela tem que fortalecer muito os quadris, muito as coxas, porque são essas musculaturas que vão fazer com que essa pessoa ela consiga absorver melhor as cargas que são impostas, o próprio impacto com o chão. Dessa forma, absorvendo melhor cargas mecânicas e tendo estruturas musculares mais preparadas para todo esse volume de treino que ela está sendo imposta, a pessoa ela consegue praticar o esporte com muito mais segurança. Então, no programa de reabilitação, nós temos como principal objetivo justamente isso, fazer com que a pessoa ela se recupere fortalecendo os músculos certos para que ela seja capaz de fazer a sua atividade sem ter risco de se lesionar novamente. Na verdade, esse lance de não ter risco de se lesionar novamente, ele é complicado, porque o maior fator de risco para uma pessoa se lesionar é ela já ter tido algum tipo de lesão. Mas com o trabalho muscular adequado, a gente consegue reduzir muito o risco dela se lesionar, enfim, a gente consegue manter ela longe das lesões com uma qualidade de vida excelente. Bom, e é isso, pessoal. O que vocês acharam desse vídeo? Caso vocês tenham gostado, dê um like, tá bom? E deixa aqui nos comentários um feedback para que eu saiba se vocês curtiram ou não. Esse aqui foi o comparativo das fraturas por estresse que o nosso super-herói Izuku Midoriya sofre em My Hero Academia e as fraturas por estresse aqui do nosso mundo real e o que nós fisioterapeutas podemos fazer para tratar esse tipo de disfunção. Bom, mais uma vez, caso vocês tenham gostado, não esquece o like, beleza? Sigam-me lá no Instagram também, eu sou @FisioGabrielMiranda, por lá eu compartilho um pouco da minha rotina como fisioterapeuta, dou dicas para vocês de uma maneira um pouco mais intimista e informal. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel Miranda, vejo vocês no próximo vídeo, forte abraço e tchau!